Boa noite a todos, boa noite, professora. Acho que só a senhora está vendo este vídeo, mas da mesma forma, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Fernandes Pereira, eu sou aluno do segundo semestre de Bacharelado em Sistema de Informação do ano de 2024. Estou cursando a disciplina de Introdução a Sistema de Informação e hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho 1, né, que é um trabalho no qual foi proposto para nós da sala para fazermos um programa em C, no qual teria um menu interativo que o usuário escolheria uma base e através dessa base ele colocaria um número no qual iria fazer a conversão de todas as outras bases. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu utilizei, como estou utilizando o sistema operacional Windows 11, né? Eu utilizei como compilador o MinJW base, porque, enfim, não se faz necessário outras versões. E eu utilizei o VS Studio Code. Eu antes padronizei as variáveis do meu ambiente para eu conseguir usar o GCC em todos, então eu conseguiria assim fazer um compilador integrado ao meu Visual Studio Code, então facilitando assim meu desenvolvimento, né? Antes que a senhora me julgue pela a minha extensão, eu gosto muito dessa extensão, acho que fica bem mais fácil para codar, mas muitas pessoas não gostam, enfim. Aqui está o programa no qual eu desenvolvi, é um programa bem enxuto, não chega nem a 100 linhas, porém creio eu que resolve de maneira bem concisa e direta as funções, né, a resolução. Bom, eu vou começar primeiramente pelas bibliotecas, né? Eu utilizei 3 bibliotecas, a stdio padrão, a stdlib também padrão e a strring, no qual me possibilita utilizar algumas funções que são bem úteis nessa transformação, nessa conversão, né? Eu vou começar primeiramente explicando as funções, né? E depois eu explico a main e o fluxo do código, né, do programa. Bom, o algoritmo eu tive a ideia de ter uma entrada padrão, né? Então sempre o usuário ele pode, obviamente, escolher as bases, mas sempre a gente vai transformar essa base para a base decimal, porque assim fica mais fácil da gente fazer as outras funções. Padronizar a base, ela deixa mais fácil até pela manutenção do código, né? Como é um projeto acadêmico, enfim, a gente não vai ter manutenções nesse código, porém é uma boa prática de desenvolvimento pensar em manutenção, né? Como que eu posso fazer de uma maneira mais simples para quem vai mexer futuramente no código entender e facilitar assim a manutenção, né? Bom, vou começar primeiramente pela a função principal, assim vamos dizer, que é a que é mais vezes chamadas, por isso que eu estou falando que é principal, que é a decimal para outras, né? Ela recebe uma variável do tipo inteiro, no qual, como eu disse, estar sempre na base decimal. A gente sempre vai tratar ela para deixar ela na base decimal. Então, ela vai printar o número no decimal, que é a própria variável. Aqui ela vai fazer a transformação do decimal para o binário. A gente tem um laço de repetição no qual vai rodar 32 vezes, começando no 31 e diminuindo até ser igual a zero, então ele vai rodar 32 vezes. E aqui eu estou utilizando dois operadores lógicos, né? Aqui primeiramente estou utilizando o shift à direita, então ele está comparando o bit, né? Ele vai comparar a nossa variável, né? Com o bit e sempre jogando para a direita. E também estou fazendo a comparação lógica AND, né, com o valor 1. Isso basicamente vai capturar o bit, ele vai olhar bit a bit e vai capturar o bit que está sempre à direita, então sempre vai formar o nosso decimal da direita para a esquerda com 1 e 0. Aqui eu estou utilizando o transformador, o formatador, perdão, no qual ele já vai pegar o número decimal e vai transformar em octal e printar na tela. E aqui a mesma coisa
com o formatador X, né? Ou X maiúsculo, enfim. Que também vai ficar responsável por fazer a, a formatação do número decimal para hexadecimal, né? Aqui a gente tem as funções no qual são responsáveis pela conversão, né, a padronização da nossa entrada. Então, basicamente aqui eu tenho a função str2, que é uma das funções da str-ring. E aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa passar para ela, né? Repare que eu estou passando por referência a uma string, né? Que do tipo caractere, mas é uma string. Basicamente a str2, ele como primeiro parâmetro a gente passa a nossa string, no qual a gente quer referenciar. Aqui a gente está falando do endPRT, né? Mas neste caso a gente não precisa. Basicamente é um ponteiro no qual ele vai classificar e ajudar a gente a verificar as partes extra número, né? Mas enfim, a gente não precisa deste caso. E aqui eu estou passando a base. Neste caso, 2 para binário, né? E também estou passando ela para int, né? Como ela entra como binário, aqui eu transformo ela para int. Então, salvo nessa variável decimal e depois puxo a nossa função decimal para outras com este valor. Então, repare que a gente vai fazer essa mesma lógica para todas as funções. Então, a gente sempre vai pegar, por exemplo, no octal, a gente vai pegar, chamar a nossa str2, passar a nossa string, dar null e a base 8. Salvar ela numa variável do tipo int, transformar ela, né, primeiro, depois salvar ela numa variável do tipo int e chamar a função que vai printar todas as bases. E a mesma coisa com o hexadecimal. Passo por referência a minha string, chamo a str2, como primeiro parâmetro a própria string, null e a base hexadecimal. Transformo em int, salvo na variável decimal, chamo a função. Aqui basicamente uma funçãozinha para chamar o nosso menu. Eu não sou front-end, trabalho atualmente com back-end, então esse foi o melhor que eu consegui fazer. Mas brincadeiras à parte, é um menuzinho bem tranquilinho para o usuário identificar as opções. E aqui é a nossa função principal. Aqui a entrada, como eu disse, é uma string. E aqui eu preciso de uma variável para colocar dentro do meu switch case, né? Então, basicamente eu tenho do while, no qual vai permitir com que a gente execute o programa várias e várias vezes, né? Permitir o reprocessamento, né? Eu chamo a função mostrar menu, que vai mostrar o menu, obviamente. Pego a opção, limpo o buffer. Isso é um ponto importante, porque sempre que tem essa questão de com scanf, né, ele acaba pegando o enter, e aí se a gente não limpa o buffer, que é o teclado, né, a gente acaba gerando um loop infinito, e aí dá um problema. Então basicamente serve para pegar e não permitir esse problema. Aqui eu vou fazer um switch case, no qual o caso 1, como o menu mostra, ele vai converter de decimal para outras bases. Então basicamente a gente cria a nossa variável decimal, puxa ela e chama a própria decimal para outras, e assim por diante, né? A gente pega a entrada, salva, passa para binário para outras, octal para outras, que no final das contas ela também vai chamar decimal para outras, fazendo aquela tratativa sempre da mesma base. E caso ele opte pela opção 5, ele vai sair do programa, e aí a gente sai depois aqui com a comparação e finaliza o programa. Caso ele digite uma opção que não seja uma dessas 5, ele retorna a opção inválida. Eu vou executar aqui. Opa, aí, agora sim. A gente tem o menuzinho, como eu disse, não é a melhor, o menu mais bonito que você vai ver na sua vida, mas é um menuzinho que dá para entender certinho. Bom, vou escolher converter decimal para outras, né? Sei lá, vou digitar 40. Então aqui ele retorna para a gente o próprio base decimal, o binário no padrão de 32 bits, a maneira octal e a hexadecimal. E já aparece pra gente o menu novamente. Então, se eu quisesse colocar decimal um número negativo, sei lá, menos 10, ele vai trazer pra gente também aqui a parte
binária, decimal, né? Decimal binária, octal e hexadecimal. E aí a gente pode fazer vários testes, né? Assim, ó, vou escolher uma octal e vou 72. Então ele retorna para a gente a parte decimal, vai retornar para a gente a parte binária, octal, hexadecimal. E assim a gente consegue fazer uma resolução tranquila, no qual a gente... só para mostrar uma opção inválida, ele vai aparecer a opção inválida. E aí sim, quando a gente sai do programa, e aí a gente faz uma resolução mais tranquila, né? Visando, obviamente, de novo, não era o objetivo do desafio, mas criar um código de fácil manutenção. Algumas referências no qual eu utilizei aqui para entender de uma maneira mais tranquila a STR-Tool, né, no qual faz a conversão dos nossos códigos. Então tem aqui certinho explicando cada parâmetro, como utilizar. É bem bacana esse site, mas também tem na documentação. E é isso, creio que seja isso. Queria agradecer a oportunidade de poder estar apresentando o nosso código. Espero que tenham gostado e atingido as expectativas. E é isso. Muito obrigado, viu?